Primeiro, eu queria agradecer aqui a ABCIP, em nome da Cris, do Felipe Pontual e todo o time pelo convite, parabenizar o evento, é muito bom rever amigos. Participei um pedaço importante do painel anterior, com a participação lá do Basílio, do Danilo, do Paulo do Alibi, e desejar aqui um bom evento para os demais painelistas que estão aqui conosco, a Bianca, o amigo Marcos também da B3, já tivemos juntos em outros eventos, e o Felipe do Banco Central. Eu acho que tua colocação é muito pertinente, Rosana, e eu até começaria dizendo para você que isso está muito linkado com os 3 pilares que, na minha visão, são super importantes para o negócio do crédito imobiliário como um todo. A gente tem, primeiro, que ter um ambiente econômico e a gente sente já nos últimos meses uma retomada muito forte da economia após todo esse período de incerteza da pandemia. Tem uma questão de funding também que foi discutido já aqui no Summit, que ele é fundamental para você ter um horizonte de longo prazo nesse nosso setor, e a questão da segurança jurídica, com todos os movimentos que vêm sendo feitos nos últimos anos, que dá, de fato, esse trio aqui, e com os horizontes que a gente está tendo, um futuro aí muito promissor para o nosso negócio. Com relação às experiências do cliente, o que a gente pode estar fazendo, eu diria para você que já tivemos muitos avanços num período mais recente, quando, num passado, o contrato de crédito imobiliário ele era totalmente feito de forma manual, com bastante papel, com muitas exigências de documentações. Eu me recordo, num período não muito longo, que você às vezes pedia, em algumas situações, 30, 40, 50 documentos para você fechar um contrato de crédito imobiliário, e foi havendo uma evolução na linha do tempo, e hoje você está trabalhando basicamente com a quantidade mínima de documentação. Hoje a gente já tem o nosso cliente fazendo simulações de forma digital, ele tendo o seu crédito aprovado de forma digital, ele consegue enviar a documentação de forma digital, ele fecha a operação de forma digital, se necessário ele abre a sua conta no banco digital, e a gente tem aí uma etapa final que eu acho que está muito perto de se tornar realidade, que é você fazer o registro no cartório, de uma forma também 100% digital, e com isso você conseguir fazer as assinaturas do contrato do crédito imobiliário. Então, na minha visão, a jornada ela vem avançando muito, a experiência do cliente hoje é decisiva, a gente percebe que em todos os setores da economia, com as quebras de barreira que a tecnologia origina, os clientes, as pessoas vêm tendo em todos os negócios onde ela circula um nível de experiência de UX, de navegação pelos canais digitais excelente, e acho que no nosso setor isso também vem acontecendo, e faltando essa reta final aí, que nós estamos bastante endereçados, eu não tenho nenhuma dúvida que, se Deus quiser, no próximo ano a gente fecha esse circuito e vai ter cada vez mais todos os nossos clientes aqui dessa cadeia maravilhosa que é do setor imobiliário, muito mais contente e muito mais feliz, tá bom? Eu agradeço também ao convite da ABCIP para participar de debate de temas tão atuais, na pessoa aqui da Cristiane Portela e do Felipe Pontual, sempre tão gentis. E cumprimento os meus colegas de painel aqui também, o Felipe Pinheiro, o Marcos, o Rocha, que é uma oportunidade ímpar, de estar com profissionais tão especialistas e tão competentes debatendo um tema como esse de como tratar 100% digital dessa aquisição de imóveis com financiamento. E fora essa questão econômica, que não é a minha área, um dos pilares fundamentais, e aí sim eu me sinto um pouco mais à vontade de comentar, é a transferência da propriedade imobiliária perante o registro de imóveis. Então, a partir do momento que nós passamos pelo pilar ali do conhecimento do imóvel, que exige um profissional habilitado, específico para a apresentação do imóvel. Depois, aquela fase da busca dos valores, Então, o cliente com a instituição financeira.
e todos aqui já comentaram, inclusive no painel anterior, como tem tido avanço esse uso de plataformas eletrônicas na questão de simulação, né, de taxas de juros, liberação do financiamento, solicitação dos documentos. Após essas duas fases, nós temos a terceira, que é o recolhimento do ITBI, né, que então é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, e que aí seria importante também que, junto ao poder público, nós conseguíssemos que isso fosse 100% digital. E a quarta fase, que é o encaminhamento desse documento para o registro de imóveis competente. Hoje, nós já temos no Brasil 20 das 27 unidades federativas interligadas numa plataforma eletrônica, que é o Registro de Imóveis do Brasil, em que todas as certidões podem ser solicitadas eletronicamente, com assinatura, né, digital, eletrônica, que toda a documentação pode ser encaminhada ao Registro de Imóveis também eletronicamente, e a recepção do registro também sem necessidade de presença física da instituição financeira, um preposto, ou do consumidor, né, do usuário no cartório, sem necessidade de encaminhamento de papel, como falou Rocha, né, bem aí, a gente já evoluiu muito nesse sentido, e apenas com tramitação de arquivos, né. Nós tivemos grandes avanços agora nessa fase de pandemia. Claro que ninguém queria estar passando pelo que a gente está passando agora, mas, né, a pandemia fez com que nós tivéssemos algumas necessidades, inclusive de não nos encontrar, né? Inclusive de não sair do escritório, não sair de casa, de não, né, comparecer fisicamente num ambiente. Então, as plataformas eletrônicas que possibilitaram essa tramitação de arquivos eletrônicos, elas avançaram muito. Eu acredito que São Paulo já estava mais avançado, né? E São Paulo, como sempre, muito generoso com os demais estados e unidades federativas do Brasil, cedeu, né, parte da sua solução tecnológica, e outros estados também passaram a admitir, por autorização do Conselho Nacional de Justiça, arquivos PDF-A assinados eletronicamente dentro dos padrões de ICP Brasil. Mas nós fomos além. Fora a aceitação de arquivos digitalizados, né, de documentação, digitalizada, há a possibilidade hoje de as instituições financeiras encaminharem para os registros de imóveis diretamente um arquivo XML, um arquivo com dados estruturados, em que vem ali os campos específicos, quem é o transmitente, quem é o adquirente, qual é a forma de garantia, taxa de juros, regime de bens, endereço, né? Todos os dados ali essenciais do negócio jurídico, e o registro de imóveis recepciona esse arquivo com dados estruturados sem necessidade de digitalização em PDF-A do próprio documento. E aí a relação de confiança fica entre a instituição financeira e o seu cliente. É o preposto e o representante da instituição financeira que está garantindo ao registro de imóveis que as partes, né, transmitente, adquirente, eventuais testemunhas, assinaram devidamente, né, aquele documento. Então, imagina, a gente já está nessa fase. A grande, acho que tentativa agora é que a gente faça com que as 27 unidades federativas recepcionem arquivos dessa forma e que eles sejam mais padronizados, né? Então, dentro do registro de imóveis, a gente acredita que houve um avanço muito grande de um ano para cá, principalmente de 6 meses para cá, mas que a gente tem bastante a avançar ainda. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria aí de agradecer a Cristiane e a Felipe Pontual pelo convite a participar de temas aí bastante relevantes para o mercado imobiliário. Eu colocaria que são 3 pilares aí importantes que nós precisamos evoluir para que as operações do crédito imobiliário possam cada vez mais estarem no formato digital. O primeiro deles eu falo que é em questão do formato do documento eletrônico e os tipos de assinaturas. A gente tem isso mais resolvido para o momento do registro, mas a gente tem que entender que esses processos imobiliários tem muitos atores envolvidos. Você tem comprador, vendedor, você tem o banco, você tem seguradoras, você tem eventualmente prefeituras,
Você tem a Caixa como gestora do FGTS, você pode ter aí processos de interveniência que também são envolvidos nisso, e no final o cartório no momento do registro. Então, acho que a padronização e a convenção desse formato e do que é aceito em termos de assinatura para esses documentos é fundamental. Isso vem caminhando muito rápido, tem evoluído muito nos últimos meses aí no ambiente regulatório, até em virtude da pandemia. E eu acho que aí o principal é não só estarmos prontos para o que existe hoje, mas também termos uma forma de estarmos sempre atentos às evoluções tecnológicas. Cada vez surgem novidades aí no ambiente tecnológico para validação de identidade, validação de documentos, e a gente tem que ser muito rápido em incorporar isso nos nossos processos. Esse é um dos pilares. O segundo pilar é entendermos que a jornada toda, como foi falado em outros momentos durante o evento hoje, a jornada do crédito imobiliário, ela começa lá no crédito, né, quando o cliente vai testar os seus limites, entender quanto ele tem de crédito disponível, quais são as taxas de juros, valor de parcela, e ele está fazendo esse mapeamento. Então, começa ali. A segunda etapa é quando ele se faz a conversão de um crédito aprovado numa proposta efetivamente de crédito imobiliário. Na próxima etapa, a gente tem aí o onboarding, onde são capturados todos os documentos do cliente, do imóvel, certidões, e onde entra uma parte grande de formulários aí também, que tem que ser assinados por esses processos que eu comentei, seja de seguro, de FGTS. Passado isso, vem toda a análise jurídica, emissão de contrato, para aí sim, depois com esse contrato assinado, ir a registro. Então, eu acho que é fundamental, esse é um pilar fundamental da gente olhar para essa operação como um todo, todos os ciclos que existem dentro dela e redesenhá-los com face às novas tecnologias aí que estão disponíveis para que a gente faça a transformação digital. Então, esse é um pilar fundamental. E o terceiro pilar que eu coloco é o avanço que a gente tem visto aí estamos bastante contentes em ver esse avanço aí no lado dos cartórios para o registro eletrônico. Então, a B3 aí foi pioneira, junto com a Arisp, na concepção e até na utilização da plataforma de registro eletrônico. Continuamos apoiando essas iniciativas, estamos juntos aí com as outras centrais estaduais, ONR, para poder plugar essa solução, que é o final do processo do registro, mas num processo que efetivamente ele é nato digital. Não a gente pegar um processo tradicional e cheio de atritos aí durante o caminho, para no final transformar em eletrônico e registrar, e daí a gente, lá na origem, fazer com que ele nasça digitalmente. Acho que esses são os 3 pilares aí. Gostaria de agradecer o convite da ABCIP e cumprimentar os participantes do painel e o público que nos assiste. Eu represento hoje o Departamento de Regulação do Banco Central e coordeno os projetos relacionados a operações de crédito e instrumentos financeiros. Dentro do conjunto de ações que o departamento trabalha, um dos projetos prioritários é a dinamização das operações de crédito garantidas por imóveis. E há pouco mais de um ano, nós demos início a um mapeamento das razões que comprometem o crescimento dessas operações. Identificamos basicamente 2 limitantes principais passíveis de serem, de alguma forma, minimizados a partir de esforços regulatórios e legislativos. No caso, esse mercado enfrenta problemas relacionados ao custo de contratação e a morosidade no processo de concessão. Em termos de custo, as linhas garantidas por imóveis sujeitam-se a despesas elevadas relacionadas à avaliação das garantias e também despesas para obtenção de diversas certidões e ao próprio registro dos contratos e constituição de garantia, de maneira que esse tipo de operação, a depender do montante a ser contratado, é pouco atrativa para o cliente. Em relação à morosidade, há um problema de ordem interna das instituições financeiras, já foi endereçado aqui de alguma forma, já que o processo de análise de crédito da própria garantia é mais lento do que em outras modalidades, e outro de ordem externa, né, que também está sendo tratado aqui, que é o prazo relativamente longo entre a apresentação dos documentos para registro e a efetiva constituição da garantia, né, antes da qual os valores contratados não podem ser liberados para o tomador. Ou seja, não é uma linha fácil de contratar,
é uma experiência burocrática que acaba não sendo útil em diversas situações. Nós temos uma agenda no Banco Central para tentar tratar desses entraves em todas as dimensões que nós entendemos passíveis de tratamento. E o nosso passo inicial, especificamente no que se refere ao registro imobiliário, que foi o objeto da pergunta, foi buscar uma melhor interlocução com as entidades representativas do setor cartorário para entender a dinâmica do registro imobiliário e as ineficiências inerentes ao processo. Ou seja, saber o porquê essa etapa é tão morosa. E, naturalmente, assim, a gente ouve os bancos reclamando dos cartórios, mas a gente foi buscar o outro lado da história. A história sempre tem dois lados. É óbvio que os cartórios são um segmento heterogêneo, cujo desenvolvimento não acompanhou de forma uniforme a velocidade das inovações financeiras, mas muitas vezes as exigências da fase de qualificação registral, que implicam em atraso dos atos registrais, se devem a falhas dos processos de originação dos próprios agentes financeiros, ou seja, contratos com informações divergentes, ausência de apresentação de guias de tributo, falta de procurações, ou seja, tudo próprio do processo burocrático e ainda manualizado do crédito imobiliário. Já sob a ótica das instituições financeiras, o que nós observamos é que muitas vezes as exigências que limitam o registro não são feitas de forma clara, prejudicando que essas falhas sejam sanadas de forma tempestiva. E para tornar tudo mais complexo, conforme já foi de alguma forma tratado, o cliente, embora tenha havido avanços recentes, ainda é, em muitos casos, o intermediário desse processo, sendo obrigado a se deslocar para o cartório e para a instituição financeira para a entrega de documentos. A questão, então, para a gente era como dar maior dinamismo e padronização para essa etapa, que é inevitável para o processo de concessão de crédito, e o nosso papel foi intermediar o diálogo entre o sistema financeiro e as associações representativas dos registros imobiliários, tentando finalmente tirar do papel, de forma ampla, o registro imobiliário eletrônico, que certamente daria mais agilidade à constituição das garantias e à contratação do crédito. Nós iniciamos uma agenda de trabalho com algumas entidades de classe do setor e, mais recentemente, passamos a liderança desse processo para o Ministério da Economia, que vem conduzindo um grupo de trabalho que tenta identificar os gargalos legislativos que ainda possam representar limitantes à plena automação dos processos registrais em ambiente eletrônico. A ideia é atacar os problemas pendentes de solução, tomando cuidado para que eventuais mudanças legislativas não prejudiquem as normas infolegais expedidas recentemente pelo CNJ, que regulamentaram o sistema de registro imobiliário eletrônico, e o próprio ONR. Ou seja, a gente não pretende, em nenhuma hipótese, retroceder em relação àquilo que já foi disciplinado, mas tão somente lidar com os aspectos legais que tornam o crédito imobiliário uma experiência ainda excessivamente burocrática para o cliente. É isso. Esse movimento do bloco, ele tem primeiro aquele conceito de você segregar todos os recebíveis, não é, de um empreendimento, de uma obra, num local único, para você dar mais garantia ao processo. Não é? Então, você cria-se uma conta exclusiva, você trata esse recebível de forma segregada, e com isso você consegue garantir, tá, para todos os mutuários que estão comprando aquele imóvel, de que você tem um fluxo financeiro para concluir essa obra. Né? Então, esse processo ele não tinha padrão, e mais uma vez a gente volta a falar aqui, né, sobre essa questão de padrão, onde você estaria se buscando um ente centralizador de todos esses recebíveis para garantir, né, que eles estariam sendo utilizados sempre na obra, e com isso você daria muito mais segurança, tá, para o sistema e principalmente para as instituições que financiam, tá, os empreendimentos, né, para que eles façam a concessão do crédito. Né? E vocês sabem que até nos próprios estudos do Banco Central, um dos fatores que pesam no spread bancário é a inadimplência. Me recordo, um número aqui, até depois o colega pode ratificar ou retificar a informação, que em torno de 22%, 23% do spread bancário, ele tem como causa a inadimplência. Né? Então, na hora que a gente consegue minimizar esse tipo
de impacto nos financiamentos dos empreendimentos, até o próprio custo ele tende a cair, porque isso vai impactar diretamente nos spreads da operação, entendeu? E você também passa a ter muitas construtoras, talvez mais de médio porte ou de menor porte, que às vezes tinham dificuldade de acesso ao crédito, muito pelas questões de garantia, que a partir do momento que você tiver um sistema onde você, nesse bloco, consiga garantir que os fluxos recebíveis eles vão estar num lugar único e que você vai ter a certeza que ele não vai ter desvio da sua origem, certamente você vai expandir a concessão de crédito, e principalmente para aquelas empresas que não tinham acesso, porque você vai ter uma operação muito mais segura, entendeu? Então, eu vejo isso com muitos bons olhos, acho que a gente está bastante avançado nesse processo e espero que logo, logo a gente já consiga estar com esse modelo de negócio funcionando, tá bom? Antes de responder a pergunta, é preciso apresentar primeiro o contexto da participação do Banco Central nesse debate. A diretoria de regulação do Banco Central mantém uma interlocução muito próxima com todas as entidades de classe da construção civil, tanto para compreender as perspectivas do setor, como se antecipar a eventuais problemas. Numa dessas conversas, há 2 anos atrás, no contexto de retração do mercado imobiliário, nos foi apresentada a dificuldade de pequenos e médios construtores, as dificuldades que os pequenos e médios construtores vêm enfrentando para obter crédito para a produção de empreendimentos. Para encontrar uma solução de mercado para a dificuldade que não envolvesse nenhum retrocesso relacionado a regras de direcionamento de crédito, que é sempre a saída rápida e ruim para a dificuldade da espécie, nós passamos a conversar com a ABCIP para compreender o problema sob a perspectiva das instituições financeiras. A principal queixa do segmento era a falta de segurança que o setor tinha em relação à gestão dos recebíveis dados em garantia, seja por eles não receberem informações fidedignas sobre as unidades vendidas, seja pela possibilidade de liquidação financeira dessas operações de compra e venda ocorrer por outro agente financeiro ou por outros meios que impedissem o acompanhamento dos saldos a receber, ou seja, o valor da própria garantia. E nesse contexto nos foi apresentado o bloco, que era um projeto que já vinha sendo trabalhado pelo setor financeiro para lidar justamente com o problema de gestão das garantias imobiliárias, e nos pareceu à época que a iniciativa se alinhava com outras ações que o Banco Central já havia tomado para garantir a melhor publicidade de informações sobre garantias, não necessariamente imobiliárias, como a central de cessões de crédito e as normas que disciplinam os recebíveis de cartão e os recebíveis de duplicado. Então, o nosso trabalho passou a ser o de moderador do debate entre o setor financeiro e o de construção. E, para nossa surpresa, o setor da construção encampou a ideia quase que imediatamente, mesmo que a implementação envolvesse custos para o segmento. Diante dessa surpreendente convergência de objetivos, o Banco Central passou de moderador de interesses potencialmente conflitantes a promotor da implementação do bloco. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, o bloco é uma solução que, no entender do Banco Central, poderia conferir mais segurança e eficiência ao mercado de crédito, viabilizando mais transparência não só para os agentes financeiros, mas para os próprios adquirentes de unidades imobiliárias. E agora nós entramos numa etapa mais complexa, que é trazer esse consenso de mercado para dentro da regulação, garantindo que todas as informações de todos os recebíveis dados em garantia fiquem disponíveis em plataforma de consulta de âmbito nacional para todos os participantes do mercado. A ideia que está em discussão ainda com o mercado é utilizar a experiência do Banco Central na regulamentação da gestão dos recebíveis de cartão de crédito duplicadas para o mundo imobiliário, estabelecendo para os agentes financeiros obrigações que repercutiriam indiretamente sobre o segmento da construção civil que não está dentro do nosso universo de regulação, de forma a assegurar que qualquer recebível, ainda que originado fora do sistema, como é o caso dos recebíveis imobiliários, seja obrigatoriamente registrado numa infraestrutura do mercado financeiro.
A próxima etapa desse processo é estabelecer requisitos mínimos para atuação na atividade de registro de recebíveis, garantindo que as principais funcionalidades apresentadas pelo bloco sejam ofertadas por qualquer IMF que queira prestar esse serviço. Enfim, seria um mercado aberto a qualquer infraestrutura que tenha interesse em prover solução para o setor financeiro e para a construção civil, desde que essas infraestruturas obedeçam aos requisitos técnicos que vão ser estabelecidos pelo Banco Central quanto do tratamento regulamentar dessa questão. Bem, o INR é o operador nacional do registro de imóveis eletrônico. Ele é uma figura, né, um serviço social autônomo criado por legislação federal. Então, ele não é uma entidade de classe associativa, né, como é o Colégio Registral, o Registro de Imóveis do Brasil, o IRIB, o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Então, não há essa faculdade de um registrador de imóveis se associar ou não. Todos os registradores de imóveis do nosso país estão necessariamente vinculados a esse operador. E esse operador, que vem sendo agora regulamentado, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos até agora uma recente regulamentação, agora de outubro, com a criação da Câmara Reguladora, né, pelo CNJ e alguns outros órgãos. Ele tem como objetivo inicial agora levar aos 7 estados que ainda não estão integrados no registro eletrônico, né, essa plataforma digital que ajuda tanto a sociedade, ainda mais, né, nessa época que a gente se encontra. Nós temos 7 unidades federativas, então, que ainda não estão interligadas: Acre, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Todas as outras 20 unidades federativas já estão integradas, já tem uma plataforma nacional de solicitação de certidão assinada eletronicamente, encaminhamento de documentação por XML ou, né, por assinado eletronicamente com ICP Brasil, pesquisa de bens, dados estatísticos, né, de compra e venda de imóveis. Nós temos, inclusive, alguns indicadores que são hoje tabulados pela FIPE, né, de como que está o crescimento imobiliário dentro das operações imobiliárias no registro de imóveis. A gente tem visto esse crescimento também, tão comentado aqui pelos colegas durante a pandemia, e a gente, dentro do registro de imóveis, além de verificarmos essas razões todas de diminuição de taxa de juros, uma maior necessidade, uma diferente percepção do brasileiro, né, de precisar de um imóvel um pouco mais amplo, a gente também viu aqueles registros que as transferências já tinham ocorrido por instrumento particular há mais tempo e não tinham ainda sido regularizados. Então, possuidores e adquirentes de anos anteriores que não tinham ainda lavrado a escritura pública ou não tinham levado ainda a registro, né, a transferência do seu imóvel, trouxeram a registro com receio de que aquele vendedor tivesse alguma indisponibilidade, né, em função da crise econômica causada pela pandemia. Mas como que nós podemos auxiliar nessa questão também dos dados estruturados? Hoje, não existe uma padronização, nem por parte das instituições financeiras, nem por parte dos registros de imóveis, do que seriam os requisitos essenciais desse XML, desses dados estruturados. Então, o INR já está trabalhando, né, e estudando quais os campos obrigatórios desse arquivo eletrônico e vai expedir instrução e normas técnicas para criar essa padronização em âmbito nacional. E a gente acredita que isso vai auxiliar a sociedade em geral, porque tanto as instituições financeiras vão ter já ali a normatização do que deve constar nesse arquivo eletrônico,
como os próprios registros de imóveis vão acabar tendo uma qualificação registral mais uniforme na medida em que esse operador nacional, né, esse órgão representativo de todos os registradores de imóveis, fixou e regulamentou quais os requisitos que devem ser atendidos. Eu só gostaria de complementar, né, ainda nessa minha fala, que nós brasileiros, nós temos mania de achar o nosso tupiniquim feio, o nosso modelo feio e o modelo estrangeiro bonito, né? Então, a gente tem essa mania de achar o que é dos Estados Unidos, principalmente, bonito, e o que é nosso, assim, veio de Portugal. E nós estamos estudando bastante outros modelos de registrais imobiliários, né? E eu, especificamente, o norte-americano, e o nosso sistema registral imobiliário não teria passado por aquela crise da bolha de 2008 e não teria conseguido transferir, né, grandes propriedades imobiliárias lá, né, noticiadas pelo New York Times, num dia e meio, justamente porque a análise que a gente faz dentro do registro de imóveis não é apenas de arquivamento de documentos, né? Não é um sistema de arquivo de documentos, é um sistema de análise de legitimidade, de disponibilidade. O imóvel pode ser vendido? Ele realmente é da Bianca? Tem alguma disponibilidade? Tudo isso com um objetivo, que é criar segurança jurídica para aquela operação imobiliária, né? Então, o INR tem trabalhado fortemente nisso e vai continuar. Esse é um sonho de consumo, é um sonho grande nosso aí do mercado que a gente fala, é conseguir que todo este redesenho e toda essa jornada digital do crédito imobiliário, que ela seja efetivamente toda eletrônica até o fim. Nosso grande objetivo é que essa jornada já esteja em operação e disponível já ao longo de 2021. Então, o sonho grande ele começa a se tornar realidade a partir do momento que a gente já tem diversos componentes onde a gente consegue fazer essas transformações digitais. Mas falando mais do curto prazo especificamente, nós temos já duas operações no forno já para colocar à disposição do mercado. A primeira delas é a operação que envolve aí o interveniente quitante. Então, para quem não sabe aí o que é isso, é quando eu vou financiar um imóvel que está financiado por um outro banco e aí eu tenho um processo entre bancos para quitação desse saldo. Ou seja, eu estou vendendo meu imóvel que ainda tem um financiamento e que está adquirindo com um outro banco. Esse é um processo hoje que ele causa bastante atrito aí dentro das operações. Nós já estamos aí também capitaneados pela ABCIP, desenvolvendo essa operação de interveniente quitante eletrônico, que vai estar disponível no primeiro trimestre do ano. Essa é uma. E outra que eu falo são os formulários. Eu comentei um pouco sobre os formulários dentro do processo de onboarding, aqueles formulários de saúde, que é a DPS, que os clientes precisam preencher, assinar fisicamente, os formulários de intermediação do FGTS junto à Caixa. Então, nós já fizemos alinhamentos aí com os envolvidos, seguradora, Caixa, para a transformação desta parte já do físico em eletrônico. Então, isso também é no curto prazo. Então, eu diria que no médio prazo, ao longo de 2021, é a jornada toda digital. E no curto prazo, a gente já tem duas operações que a gente já promove uma transformação grande aí. A do interveniente quitante é uma que já vai trazer ganhos significativos para as operações dos bancos aí e encurtar bastante os prazos. Cada vez mais a gente tem imóveis que já estão financiados, então o processo de interveniência ele é cada vez mais presente, né, nas operações. Então, esses dois já entram aí no primeiro trimestre do ano. Queria complementar um pouco aí sobre o Block também. O Block é um projeto aí concebido e muito bem conduzido pela ABCIP. Nós estamos aí desde o início discutindo um projeto que foi profundamente discutido com as incorporadoras através das suas representações, a Abrainc, Cebic, Secov, enfim. E queria falar na mesma linha do que o Felipe Pinheiro colocou, nós também nos surpreendemos pela receptividade do incorporador pelo Block.
Então, a gente entendeu a necessidade e como eles enxergam o acesso ao mercado financeiro, quando eu falo acesso ao mercado financeiro, ao financiamento bancário da incorporação para as médias e para as pequenas. Para as grandes, tem grandes ganhos aí operacionais e de padronização também, e para os bancos também, mas também foi uma surpresa bastante positiva e nós estamos aí bastante ansiosos em colocar o bloco no ar aí o mais rápido possível. A gente já até fala que o que a gente discutiu do bloco até agora, de toda essa receptividade, ele é só a fase 1. Já temos mais fases planejadas, ou seja, o bloco evoluir, e aí o sonho grande do bloco é ligar o bloco na parte da jornada digital de contratação e no registro eletrônico, para ter o que a gente fala do repasse instantâneo, ou seja, quando a obra for entregue e for emitido a BITSE, a gente conseguir fazer todos os repasses de uma vez só com o banco instantaneamente. Isso traz ganho para o setor todo, principalmente para os incorporadores. Gostaria também de colocar que nós temos um time aí bastante sólido aí no mercado imobiliário e com o apoio de todas essas entidades, temos certeza que estamos aí construindo um novo crédito imobiliário, a nova forma de se fazer crédito imobiliário, muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais digital e respeitando o principal ponto do crédito imobiliário, que ele é um produto que carrega bastante emoção do lado do cliente, como já foi falado aqui em outras falas. É um produto que tem muita ansiedade do cliente pela aquisição. Então, acho que a gente tem que entender isso, respeitar isso, trabalhar essa comunicação harmônica com o cliente e conseguimos aí, ao longo do 2021, colocar as inovações todas em prática. Muito obrigado. Para mim é um prazer poder, conhecer virtualmente profissionais que a gente admira à distância e agradecer pelo convite da ABCIP de trazer o registro de imóveis e trazer os cartórios para o debate. Nós temos muito a contribuir, nós temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas certamente ouvindo as necessidades de uma forma mais direta do mercado e verificando como que com a nossa qualificação e com a nossa especialização a gente consegue colaborar, a gente pode contribuir para esse crescimento da economia digital, para esse crescimento do crédito imobiliário, do mercado imobiliário, porque eu acredito que todos nós tenhamos objetivos semelhantes. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de participar aqui de um debate de tema com a cara de 2020. Agradeço. Boa noite a todos. Agradeço novamente a ABCIP, o Felipe Pontual, presidente da ABCIP, pelo convite para participar do evento de hoje. Eu espero que a minha participação tenha sido útil, tenha contribuído de alguma forma para oferecer mais clareza em relação à atuação do Banco Central na busca pela inovação no mercado de crédito. Eu cumprimento mais uma vez os demais participantes do painel, Marcos, Bianca e Rocha, e os espectadores do evento, deixando como mensagem que a Diretoria de Regulação e o Departamento de Regulação seguem abertos para discutir com todos os participantes do mercado qualquer proposta que traga mais eficiência e segurança para o setor, sejam participantes dentro do universo regulatório, seja qualquer tipo de participante do mercado. É isso, agradeço mais uma vez a todos e boa noite. O setor do crédito imobiliário ele é uma das principais locomotivas da nossa economia. E eu diria para você, por conta de todo o seu ecossistema, de sua cadeia, todos esses entes que participam, e eu fico muito feliz em ver o avanço que a gente tem tido, com a união, com o diálogo, com a comunicação de todos que participam dessa cadeia. Nós do setor financeiro somos um dos principais atuantes, tivemos um papel muito importante nesse momento de pandemia. Eu diria para vocês que até diferente de outras crises, nessas crises de fato nós fizemos parte da solução, ajudando a irrigar a economia com todos esses programas e os importantes movimentos que o governo fez no intuito de suplantar um pouco as necessidades financeiras que estariam acontecendo nesse momento. E a gente vai continuar sendo um dos principais atores, acreditando no setor, acreditando no nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai sair dessa pandemia muito mais forte do que a gente entrou e que a gente vai ter o ano de 2021 muito melhor do que esse ano de 2020. Então, parabéns aí a vocês, parabéns à ABCIP,
a participação de todos os colegas que estiveram aqui nesse painel, tá? E desejo um bom final de evento a todos.